uma instituição do terceiro setor realizou em determinada comunidade carente de um município de médio porte serviços essenciais gratuitos na área de cidadania, saúde e educação. A seguir, são apresentadas informações de alguns contribuintes da Previdência Social que participaram da ação em busca de orientações previdenciais. Josefa, 51 anos de idade, presta serviço em caráter não eventual, em propriedade rural e recebe por mês R$ 1.200. Reside com o esposo Henrique, de 54 anos de idade, e trabalhador informal na construção civil, com seu genitor José, de 80 anos de idade, e com os 2 filhos do casal, Miguel, de 19 anos de idade, estudante, e Manuel, de 23 anos de idade, que está desempregado. Kleber, 48 anos de idade, casado, tem 3 filhos e é empregado de uma sociedade anônima na qual ocupa o cargo de diretor. Maura, 45 anos de idade, solteira, desenvolve atividade remunerada como síndica do prédio onde reside. Amélia, 39 anos, casada e sem filhos, presta serviço de natureza contínua em atividades sem fins lucrativos à família de Kleber. Samuel, 55 anos, solteiro, sem filhos, ministro de congregação religiosa. Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue com base nas leis 8.212 de 91 e 8.203 de 91. O examinador já está nos dando a legislação, ok? Kleber, Maura e Samuel são segurados obrigatórios da Previdência Social, este como segurado especial, no caso Samuel, e aqueles, Kleber e Maura, como contribuinte individual. Bom, a gente já sabe que a questão exige conhecimento sobre a classificação dos segurados no âmbito do RGPS previsto na Lei 8.213 de 1991. Lei 8.213 de 91. Ela está ali anotada, mas não custa a gente escrever para guardar. Kleber, vamos ler sobre o Kleber. Kleber, 48 anos. Vamos marcar aqui. Kleber. Kleber, 48 anos de idade. Casado, tem 3 filhos e é empregado de uma sociedade anônima na qual ocupa o cargo de diretor. Se você for até a Lei 8.213 de 91, no artigo 11, inciso 1, a linha A, vai dizer o que lá? Que é empregado quem possui relação de emprego com uma empresa, inclusive o diretor empregado. Vamos ler? Vamos lá. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1, como empregado. A linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A definição que está aqui nesse dispositivo, ela equivale àquela que está adotada lá no artigo 3º da CLT, que fala sobre serviço habitual. Serviço habitual, subordinado e remunerado, prestado à empresa, qualquer pessoa física ou jurídica que desenvolva atividades voltadas à obtenção de lucro. O que diz a CLT? Lá no seu artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Então, o Kleber, de acordo com o artigo 11, inciso 1, a linha A, ele é empregado. Vamos para Maura. Maura, 45 anos de idade, solteira, desenvolve atividade remunerada como síndica do prédio onde reside. O artigo 11, inciso 5, a linha F da Lei 8.203 de 91, prevê que é contribuinte individual o síndico condominial que recebe remuneração.
Vamos ler. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 5. Como contribuinte individual. A linha F. O titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista, que recebem remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, o síndico somente será contribuinte individual se houver remuneração direta ou indireta. A isenção da taxa de condomínio é uma remuneração indireta, conforme entendimento jurisprudencial e que atrai a condição de segurado obrigatório ao RGPS. Caso não receba qualquer vantagem com expressão econômica, o síndico não será segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Caso não receba qualquer vantagem com expressão econômica, o síndico não será segurado obrigatório do RGPS, podendo se filiar como facultativo se assim ele desejar. E o Samuel? Samuel, 55 anos de idade, solteiro e sem filhos, ministro de congregação religiosa. Vamos ver o que diz o artigo 11, inciso 5. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 5. Como contribuinte individual. A linha C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. É importante a gente lembrar que a Lei 8.212 de 91, no seu artigo 22, parágrafo 13, prevê que não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de congregação religiosa em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Nesse sentido, se o indivíduo for recompensado proporcionalmente ao número de aulas, missas, batizados, casamentos que ele venha a celebrar, ou se tiver que atingir cotas mensais de arrecadação, vai existir o quê? Uma remuneração que depende da natureza e da qualidade do trabalho, caso em que o ministro de congregação religiosa ele será enquadrado como empregado ou contribuinte individual, e a entidade passará, então, a ser tributada como uma verdadeira empresa. Nesse sentido, gente, observando aqui o caso do Kleber, da Maura e do Samuel, todos são empregados obrigatórios. O Kleber é empregado, a Maura é contribuinte individual e o Samuel também é contribuinte individual. Então, conforme diz a assertiva, Kleber, Maura e Samuel são segurados obrigatórios da Previdência Social, sendo que o Samuel é segurado especial. Não é. O Samuel é contribuinte individual. E o Kleber e a Maura são contribuintes individuais. A Maura é contribuinte individual. O Kleber é empregado. Então, alternativa B. Alternativa B. Errado. Incorreto. Complexa essa questão. Vamos em frente. Jorge, na qualidade de contribuinte individual, vinha contribuindo até o início do cumprimento de pena de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais contribuições. Com referência a essa situação hipotética, julgue o seguinte item. Jorge manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após o livramento. Essa questão, nós temos que buscar a resposta, primeiro, na Lei 8.213 de 1991, lá no artigo 15, inciso 4. E também lá no Decreto 3.048 de 99, no artigo 13, inciso 4. Vamos ler? Então vamos ver o que diz cada um deles. Artigo 15. Mantém artigo 15 da Lei 8.213 de 91. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado,
independentemente de contribuições, inciso 4, até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. E o artigo 13 do Decreto 3.048 de 99. Artigo 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, inciso 4, é a mesma redação, até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso. Nesse sentido, a gente pode afirmar que o Jorge, sim, vai manter a qualidade de segurado, independentemente de contribuição, até 12 meses após o livramento. Alternativa correta. Oficial de cartório tomou posse no cargo em 2010. Não é remunerado pelo poder público, mas por taxas e emolumentos, e mantém em sua estrutura administrativa de cartório funcionários escreventes que lhe prestam serviços. Nessa situação hipotética, o oficial de cartório deve contribuir para o INSS como? Essa questão, ela exige conhecimento sobre enquadramento como segurados do regime geral de previdência social dos oficiais de cartório e dos seus funcionários escreventes. A gente vai lá no Decreto 3.048 de 99 e ele prevê o quê? Vai aparecer aí na sua tela, no seu artigo 9º, inciso 5, a linha L, que são segurados obrigatórios como contribuinte individual a pessoa física que exerce atividade econômica de natureza urbana por conta própria. E ele se enquadra onde? No parágrafo 15, inciso 7, no que diz respeito aos oficiais de cartório. Então vamos ler. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 5, como contribuinte individual. A linha L, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Parágrafo 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso 5 do caput, entre outros. Inciso 7. O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. Então, quanto ao titular de cartório, ele se enquadra como contribuinte individual. Então, oficial de cartório, ele é contribuinte vamos anotar aqui, contribuinte individual. Com relação a seus empregados, o dono do cartório se equipara à empresa. Onde é que a gente encontra isso? Está disposto lá na Lei 8.212 de 91, no seu artigo 15, parágrafo único. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática consular de carreira estrangeiras. Vamos às alternativas, então. Letra A. Esse oficial de cartório que tomou posse no cargo em 2010. Ele não é remunerado pelo poder público, mas por taxas e emolumentos e mantém em sua estrutura administrativa de cartório funcionários escreventes que lhe prestam serviços. Ele é segurado facultativo? Não. Ele é contribuinte individual, conforme a gente viu ali na lei. Sendo equiparado à empresa em relação aos escreventes que lhe prestam serviços. Ok, é equiparado à empresa, mas ele não é segurado facultativo. Então, letra A, errada. Letra B. Ela prevê que o oficial de cartório, segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, sendo equiparado à empresa em relação aos escreventes que lhe prestam serviços. Então, a letra B prevê que o oficial de cartório, ele se enquadra como segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, sendo equiparado à empresa em relação aos escreventes que lhe prestam serviços. A letra B está correta. Eu vou passar um vermelho aqui na letra A para não causar confusão. Letra A, errada. Letra C. Segurado obrigatório na qualidade de empregado, ele não é empregado, ele é contribuinte individual, sendo equiparado à empresa em relação aos escreventes que lhe prestam serviços. Então, letra C, errado. Segurado obrigatório na qualidade de trabalhador avulso, também não é trabalhador avulso, e não possui responsabilidade de contribuir em favor dos escreventes que lhe prestam serviços. Tem responsabilidade de contribuir,
e não é trabalhador avulso. Segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, ok, e não possui responsabilidade de contribuir em benefício dos escreventes que lhe prestam serviços. Ele possui responsabilidade, sim. Então, letra B é a alternativa correta. No que diz respeito aos funcionários escreventes, o mesmo decreto, ele prevê em seu artigo 9º, inciso 1, que se enquadram como empregados. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1, como empregado, a linha O escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social em conformidade com a Lei número 8.935, de 18 de novembro de 1994. Por isso que, quanto aos funcionários escreventes, estes se enquadram na categoria de empregados. Nesse sentido, escrevente e auxiliar são empregados. O notário, ou tabelião, ou oficial de registros, ou registrador, são contribuintes individuais. Então, a alternativa correta, letra B. Bem, nós chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixa seu joinha, isso vai ajudar muito o canal, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos vídeos novos, e nós temos vídeos diários aqui. E também não deixe de baixar a apostila em PDF que está aqui no link da descrição do nosso vídeo. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social e Previdência Social. Muito obrigado, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.